Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 9 de novembro de 2021, 8 horas, 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos aqui com a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube do Notícias Agrícolas, que lembrando tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Assim que terminar esta conversa, o que você vai fazer? Direto para seguir este perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Já começamos aqui com recados. Vejamos. Ou não temos recados? Acho que temos recados de Letícia Guimarães. Letícia Guimarães chegou aqui com recados para nós. Vamos ver, informações importantes já chegando nesta manhã, portanto, de terça-feira. Bom, antes de mais nada, a gente vai começar com as nossas informações sobre os preços, certo? Vamos dar uma olhadinha em como é que estão caminhando as commodities nesta manhã de terça-feira. Vamos só dar uma olhadinha aqui no recado da Letícia, para sabermos do que se trata, certo? Informações importantes para vocês. E a gente vai... sim, pessoal, a gente vai falar sobre isso. É uma questão de uma dificuldade ali entre Brasil e União Europeia com a questão da carne de frango salgada e a carne de peru, que a gente está ali com novos embargos da Europa e a Letícia está apurando, então, o que está acontecendo com esse mercado, por que a gente está nesse problema, a gente vai falar sobre isso, então, já, tá certo? Bom, seguindo por aqui, vamos dar uma olhadinha agora assim nos nossos preços. Hoje é um dia de alta para todas as commodities agrícolas, mas na Bolsa de Chicago a soja ainda caminha bem lateralizada, bem de lado, sem grande movimentação, porque hoje é dia do novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Já vamos aqui detalhar as expectativas para o relatório, tá? Também é um conteúdo importante que você tem que acompanhar e ficar com as expectativas na ponta da língua para que você possa ali começar a acompanhar também, né, o relatório com esses números para entender qual vai ser o impacto para o mercado. Então a soja tem uma pequena alta de 0,09%, bem baixa mesmo, uma alta bem tímida. O milho sobe 0,5% para o primeiro contrato valer $5,53 por bushel. O trigo sobe 0,7%, vale $7,73. O café sobe 1% para valer $2,01 mais 55 por libra peso. O açúcar 20 cents mais 9 por libra, uma alta de 0,9%. O algodão sobe 0,7% para valer $1,17 mais 38 no seu primeiro contrato. O petróleo segue o seu movimento de alta. Nós temos para o WTI uma alta agora de quase 0,5% para $82,28 por barril. O WTI, uma alta de 0,43%, o Brent, uma alta de 0,35% para $83,72 por barril, e seguem as altas do petróleo. O gás natural hoje, corrigindo um pouquinho, tem uma leve baixa de 0,8%. O ouro cai um pouquinho, 0,08% de baixa, bem próximo da estabilidade também. A prata recua 0,3%, enquanto o cobre sobe 0,7%. Vamos ver se a gente também tem os mercados na Ásia, levantamento da Agriinvest Commodities. Vamos lá para a Bolsa de Dalian agora. Bom, o farelo de soja hoje em alta, o óleo em queda. Na Malásia, o óleo de palma também caiu um pouquinho, caiu 1,5%. Um pouquinho não, né? Caiu até de forma considerável. O milho na Bolsa de Dalian, na Bolsa chinesa, mercado futuro chinês, subiu e os preços do milho seguem subindo, inclusive lá na China. O suíno hoje alta de quase 2% na Bolsa de Dalian e o minério de ferro 0,7% de queda, tá certo? Então esses são os andamentos dos principais mercados nesta manhã de terça-feira. Bolsas internacionais, Chicago, Nova York e Bolsa de Dalian na China. Bom,
como hoje a gente vai ter que se alongar um pouquinho mais nos grãos para tratar ali principalmente das expectativas do mercado em relação ao novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhadinha nos preços do café, vamos dar uma olhadinha em como é que as cotações estão se comportando. Vamos abrir a Bolsa de Nova York aqui agora, a tela da Bolsa de Nova York, porque eu quero também detalhar uma situação que a Virgínia levantou ontem sobre os custos de produção versus a produtividade que nós teremos na safra nova. E há já uma preocupação muito forte e uma necessidade de uma inteligência de mercado também bastante importante. Então veja só, neste momento na Bolsa de Nova York, o café sobe, tem alta de quase 1% nos principais contratos, o dezembro 2 dólares e 1 mais 30 centes por libra peso, o março 2 dólares e 4 mais 5, alta de 0,8%, o maio 2 dólares mais 5, né? Também por libra peso, uma alta de 0,8%, e o julho 2 dólares e 5 mais 20. Então o mercado também subindo, aí segue também o seu movimento de alta. Por que continua o movimento de alta nos preços do café? Porque nós temos claramente um cenário de fundamentos extremamente preocupante. Pouquíssima oferta, problemas esperados para a nova safra e uma dificuldade de movimentar esse pouco café que a gente tem, porque temos uma crise logística instalada desde o ano passado. Há uma falta de containers muito agressiva, o que pesa diretamente sobre a cafeicultura, e não é só sobre a cafeicultura brasileira, mas é sobre a cafeicultura global. A cafeicultura colombiana também deixa de trazer alguns bons volumes de sacas de café ao mercado, o que traz bastante preocupação. Então tudo isso fica ali no radar do mercado, que encontra esse suporte nos seus próprios fundamentos, por isso segue um movimento positivo das cotações do café. Fora isso, a demanda permanece crescente, tende a crescer, o consumo de café tende a crescer, segundo os especialistas, os analistas e consultores de mercado, e a gente não vê no horizonte uma tranquilidade, né? Então a gente vai receber a nova safra e a oferta vai se equalizar. Não é isso que está previsto, né? Pelo menos por enquanto não é isso que está previsto. A gente ainda vai ter uma preocupação bastante séria com a oferta, e aí quando o produtor se prepara para fazer a nova safra, é que ele vai encontrar essa preocupação. Por que, Carla Mendes? Vamos abrir aqui a matéria da Virgínia Alves, que ontem falou com especialistas para trazer essa relação. Custos, produtividade do café na safra 22. Segundo os especialistas, para tentar cobrir os custos de produção, o cafeicultor vai ter que ter pelo menos 25 sacas por hectare de café na safra 22 para zerar o custo, tá? Não é nem para ter um pouquinho de lucro, é para zerar o custo e não ficar no prejuízo. Em algumas regiões onde os tratos culturais são maiores e a necessidade também é diferente, esse custo, né, esse valor do custo chega a 35 sacas por hectare. Aí, senhores, a gente foi questionar, mas então tá, senhores especialistas, senhores conhecedores da cafeicultura brasileira, tem gente que não vai ter café nesse volume para cobrir os seus custos de produção e pode ficar no prejuízo? Sim, segundo o Celso Vegro, que é engenheiro agrônomo, pesquisador científico, diretor do IEA, ele disse: há um grande otimismo com relação aos preços recebidos pelos cafeicultores, preços com tendência de alta que não se esgotou ainda e que provavelmente permaneça favorecendo bastante o poder de barganha dos cafeicultores. Entretanto, o aumento dos custos de produção tem sido bastante significativo e esse aumento vai exigir uma elevada produtividade das lavouras para que elas sejam rentáveis, mesmo com esses preços elevados, coisa que pode não acontecer para a maior parte da cafeicultura. Então não é um ou outro produtor que pode sofrer com isso, é boa parte da cafeicultura. A Virgínia Alves está em cima dessa notícia, em cima dessa informação e naturalmente em cima dos desafios para a safra 22. Vou deixar esse link, esse título para vocês aqui nos comentários, tá? E para checar essa notícia é muito simples, ó. Menu Notícias Café, tá? Vai dar uma olhadinha lá no nosso menu, vai na nossa aba de café,
vai ter essa notícia. Cheque, leia com atenção, ouça a orientação dos especialistas. Eles falam muito sobre essa necessidade da inteligência de mercado, que vai ser determinante para que você, pelo menos, possa mitigar os efeitos dos problemas que a gente vem carregando desde a última safra, desde essa safra que a gente está concluindo, por conta do clima muito, muito ruim para a nossa cafeicultura. O Parque Cafeiro do Brasil segue bastante fragilizado. Tá chovendo, em algumas regiões chuvas substanciais, consistentes, mas insuficientes para trazer de volta, né, todos aqueles problemas que nós tivemos sofridos ali com essa questão toda, né, dessa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta do Eduardo Vioto. Bom dia, Edu. Bom dia. Para você, essa crise do Brasil está mais prejudicando do que os outros países na economia e na inflação? Sim, você não se refere à cafeicultura essencialmente, né, Edu? Se refere à questão econômica? A gente vai chegar lá, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, falamos um pouquinho sobre o café e, senhores, parece que, né, não temos novidades, mas de fato é isso que está ali movimentando as cotações por hora. São informações, quando a gente olha para o mercado cafeiro, já conhecidas. De fato, o mercado até precisa de novas informações, mas as que ele já conhece são suficientes, portanto, para dar esse espaço, para dar esse respaldo à escalada dos preços, segundo os analistas e consultores de mercado, tá bem? Bom, demos uma olhadinha, portanto, nos preços. Vamos abrir aqui os preços do açúcar para a gente dar uma olhadinha nas cotações também na Bolsa de Nova York. Nesse momento, os preços do açúcar sobem de 0,5% a 0,7%. O contrato março firme ali nos 20 dólares nos 20 cents de dólar por libra peso, 20 cents mais 5. O maio tem 19 cents mais 75. O julho, 19 cents mais 40 por libra. O outubro, 19 cents mais 13 por libra peso. O mercado do açúcar dá continuidade a um movimento de alta que já foi registrado ontem e que veio ali no embalo de uma puxada forte que os preços do petróleo tiveram ontem, e nós tivemos ali altas superiores a 1% e continua o movimento de avanço dos preços do petróleo, o que, portanto, dá espaço para essa continuidade no avanço dos preços do açúcar. Olha só o que dizem os especialistas também de mercado, notícia que partiu da agência de notícias Reuters internacional. A cana pode ser usada para produzir etanol, biocombustível ou açúcar em alguns países do mundo. Portanto, os altos preços da energia podem reduzir a produção do adoçante. E essa é a análise, né, resumida da Reuters sobre esse recente movimento do mercado. Ontem falei bastante sobre isso aqui no nosso Bom Dia Agro, essa intensificação desse olhar para os biocombustíveis, para as bioenergias, no momento onde outras energias, né, e que não são as energias limpas, como o petróleo e o carvão, estão sendo ali necessárias. A transição energética, ela é muito importante, ela precisa acontecer, mas ela precisa ser bem planejada, né? Bem estruturada. A gente fez uma entrevista aqui com um especialista, um professor de Direito do Petróleo e do Gás da Universidade de Lisboa, e ele falava muito sobre essa necessidade que nós temos de ter no planejamento da transição energética. Então, enquanto sobem os preços do petróleo, os preços do etanol vão continuar subindo. Não sobem só os preços do etanol de cana-de-açúcar, como o etanol de milho nos Estados Unidos apresenta margens bastante interessantes. Inclusive hoje, segundo algumas estimativas, algumas expectativas, melhor dizendo, do mercado, o USDA poderia rever o volume do uso, né, de milho empregado na produção de etanol para cima. Vamos ver se isso vai acontecer. O Germano me pergunta aqui sobre a soja. A gente já vai chegar lá, viu, Germano? Vamos dar uma olhadinha já no mercado de grãos, tá? Eu vou só passar aqui rapidamente pelo mercado do boi gordo, para a gente dar uma olhadinha também sobre esse início de semana para o mercado. Inclusive, ontem, quando a gente entrevistou o Ricardo Viacava, que é diretor da CV Nelore Mocho, ele trouxe essa semana que começa da mesma forma como terminou a anterior, com alguma recuperação
dos preços da arroba. Os preços estão em alta, principalmente no mercado paulista. Há uma maior procura de animais e por conta disso nós temos então algumas regiões, né, relatando até R$10 a mais pela arroba no mercado de São Paulo, diante dessa maior procura. Segundo pecuaristas do interior do estado que relataram, então, esses negócios pontuais. Não se trata de algo generalizado, esse aumento de R$10. Os aumentos estão variando de praça a praça, de estado a estado, e também respondendo, né, ali ao comportamento da demanda, ou seja, essa procura pelos animais, o alongamento ou encurtamento das escalas de abate. Então o mercado está se ajustando a todos esses novos cenários. Então, o que nos diz também a Scott Consultoria? A oferta comedida de boiadas terminadas segue como principal vetor da alta nas cotações. Com isso, compradores paulistas iniciaram a semana ofertando R$2 por arroba a mais pelo boi gordo. A cotação das fêmeas permaneceu estável. Assim, a arroba do boi gordo, da vaca e da novilha gorda ficaram em boi gordo, R$267, vaca, R$250, novilha, R$258. Mercado paulista como referência aqui para a Scott Consultoria, que também faz o mesmo alerta que fez o Ricardo Viacava ao Notícias Agrícolas. Ressaltamos que alguns negócios acima da referência foram relatados, a depender da necessidade do comprador, podendo chegar até a R$270 por arroba para o boi gordo. Então são informações bastante semelhantes. Temos aí uma semana de retomada das cotações. Vamos até dar uma olhadinha em como fecharam as cotações na B3 ontem, no mercado futuro do boi. Já esse mercado retoma, né, os seus negócios. Ontem, o indicador CPEA-Esalq do boi gordo subiu 1,23% para fechar com R$ 267,85. Tá aí uma boa notícia, né? A média São Paulo a prazo, também fonte CPEA, R$ 269,57 por arroba. E ontem o mercado futuro naturalmente fechou em alta, né? Nós temos esses indicadores aí subindo e essa recuperação no mercado físico, naturalmente o mercado futuro também subiu. Então nós tivemos altas também de mais de 1%, chegaram a 1,72% no caso do novembro, R$ 289,40 por arroba, e os demais contratos, dezembro, janeiro, fevereiro e maio, todos eles acima dos R$300. Então, o dezembro, R$ 305,30, o janeiro, R$ 312, o fevereiro, R$ 312,95 e o maio, R$ 306,50 por arroba, tá? Então, essa é a situação aí do mercado do boi gordo. E veja só o que diz o Alexandre. Os chineses vão voltar, adoraram comer churrasco. Concordo contigo, viu, Alexandre? Vão voltar. A nossa carne tem um status sanitário muito bom lá fora. Os chineses vêm sendo os nossos principais compradores nos últimos quase 3 anos. E eles precisam da nossa proteína. As alternativas que eles têm, inclusive eles estão ali habilitando frigoríficos, né, plantas frigoríficas de outros países, mas não são os mesmos produtos que eles compram do Brasil. Então, naturalmente, em algum momento eles vão voltar ao mercado. Nesse momento, já não se trata mais daquele caso de vaca louca típica. Se trata mais de uma questão mercadológica, comercial. É nítido e claro isso, né? Eles já viram o poder que eles têm sobre a formação das cotações e, naturalmente, vão continuar aí nessa toada até que as coisas voltem à normalidade, né? Mas eu concordo contigo, viu, Alexandre? Os chineses vão voltar realmente porque, né, a nossa carne é a nossa carne. O Diego fala conosco de Paranaguá, no Paraná. Mandem para nós, viu, pessoal, de onde vocês estão falando. Mande sua cidade, seu estado. Vamos falar agora sobre o mercado de grãos. O Rogério está conosco de Divinópolis, em Minas Gerais. Deixa eu ver se eu perdi aqui algum comentário.
Aí já volto e já vou respondendo todo mundo. Não se esqueçam que Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, então as perguntas que vocês vão me fazendo, ela vai coletando também para aquilo que eu não consiga responder hoje. Eu vou respondendo nas próximas edições do nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? E mais do que isso, a gente quer saber de onde vocês estão falando para a gente poder saber até onde chegam as nossas informações. Bom, o Eduardo perguntou pra gente, o Eduardo Viotto, nosso parceiro aqui, falou: bom dia, para você essa crise do Brasil tá mais prejudicada do que os outros países na economia e na inflação? Não acho, Eduardo. Ontem, inclusive, eu estava ouvindo os comentaristas da Rádio Jovem Pan falando sobre o valor do combustível, por exemplo, nos Estados Unidos. Na Califórnia, um galão de gasolina, ele já passou de 2,80 ou 2,50 dólares para mais de 7 dólares. É familiar para ti essa comparação, né? A unidade deles de medida, né, para o valor do combustível é o galão, e a gente tem um movimento bastante semelhante. Vamos entender, tá? Eu não estou fazendo a conversão, porque não faz sentido. Eu estou falando da movimentação do preço. Se a gente olhar o quanto subiu o combustível nos Estados Unidos e o quanto subiu o combustível no Brasil, a gente vai ter um cenário bastante semelhante. Na Flórida, passamos de 2 dólares para 13,80, quase 4 dólares por galão. Então, perceba que a inflação ela é generalizada. A inflação ao produtor na China está na máxima em 10 anos. Na Europa, a inflação está desmedida. Nos países de economia mais frágeis da Europa, mais grave ainda a situação. O diretor ontem do Banco Central Europeu falou que as coisas estão sob controle, que eles têm o entendimento desse momento e que, ao contrário de alguns outros países, como é o caso do Brasil e como já vem sendo sinalizado pelos Estados Unidos, o aumento na taxa de juros não deve acontecer. O Banco Central Europeu deu essa sinalização de que talvez não faça essa movimentação forte aí na taxa de juros, como a gente viu acontecendo no Brasil. Então, não acho que estamos mais prejudicados do que outros países. A diferença é que nós já tínhamos uma economia fragilizada. Nós tivemos décadas de problemas na nossa economia e, naturalmente, quando a gente encara e enfrenta uma variável como a pandemia, por exemplo, a gente vai sentir o baque. A gente vai sentir o impacto de forma diferente. Nós começamos este governo, que já veio de um governo de transição, né? A gente já veio, o presidente Jair Bolsonaro assumiu depois do presidente Michel Temer, que já foi um tapa-buraco depois que a presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment. Então a gente já veio com problemas. E antes da Dilma sofrer o impeachment, nós já tínhamos problemas, né? Então, nós vimos uma era bastante difícil para a nossa economia e um plano para a economia brasileira que fazia bastante sentido, mas que aí esbarrou na pandemia. Não cabe a mim justificar o que a gente está passando, mas o que eu quero dizer é: o atual momento é difícil para o globo. Então, a China cresce muito menos do que crescia antes, mas continua crescendo. A gente estava falando de um crescimento de 6,5%, 7% ao ano. Então, quando eles começarem a crescer um pouco menos, ainda assim eles vão ter um crescimento robusto, né? Mas a gente viu o que está acontecendo no setor imobiliário chinês, por exemplo. Incorporadoras ali quase falindo, o governo tendo que intervir, não querendo intervir, mas intervindo nos outros mercados para ajudar a controlar a inflação no país e manter a sua população calma. Então, tudo hoje está muito interligado, né? E uma outra situação bastante interessante que eu vivi ontem. Eu fui comprar um item simples, né? Fui comprar uma bexiga, né? Um balão de aniversário, um pacotinho de balões. E não tinha a cor laranja. Aí eu fui em umas 3 lojas de festa, não tinha o balão laranja. Ah, por que não tem laranja? Porque foi Halloween, né? Que nem é uma cultura do Brasil, não é uma coisa tradicional como acontece nos Estados Unidos, em que realmente as pessoas fazem grandes festas de Halloween, né, e tudo mais. Aqui não é tradicional, mas acho que as pessoas estavam tão agoniadas para fazer festa que acabaram as bexigas laranja aqui na nossa região. Não tem bexiga laranja. Se quer bexiga laranja, tem que andar não sei quantos quilômetros para comprar bexiga laranja. Aí eu falei, mas vocês estavam esperando isso? Todas as donas de loja com quem eu conversei.
De jeito nenhum. A gente não estava esperando que, saindo da pandemia, as pessoas desempregadas, em crise, tal, fossem fazer tanta festa. Mas até o que não era enfeite de Halloween, compraram para fazer festa de Halloween. Então perceba, realmente a gente está num momento extremamente delicado da nossa economia, mas as coisas voltaram a acontecer. Parte dessa inflação, Eduardo e amigos, no meu ver, ela é esse choque de uma volta muito forte e inesperada neste ritmo da demanda para um cenário de oferta de uma série de coisas. A gente pode falar de bexigas laranjas a fertilizantes para a próxima safra. Tudo tá faltando agora, né? Tudo tem oferta mais escassa porque a contenção da produção aconteceu durante os períodos mais agressivos da pandemia. Então, não acho que estamos ali mais prejudicados do que outro país, mas nós estamos caminhando com as pernas que temos aqui no Brasil e ela não vai caminhar no mesmo ritmo que uma economia chinesa ou uma economia americana, por exemplo. Mas se a gente olhar para outros países emergentes, semelhantes ao nosso, estamos numa condição parecida. O que é diferente, por exemplo, aí a gente vai para o outro lado da moeda, que é a Argentina, por exemplo, que está afundada numa crise bastante séria, uma vez que, além de todo esse problema pandêmico, né, que também chegou forte na Argentina, e lá os lockdowns foram mais severos, eles estão passando uma crise política e institucional forte. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner já não se falam mais como no começo, né, quando foram eleitos. Então, o Alberto Fernandes, por exemplo, ele sim é quase que uma figura decorativa ali, ele não se alinha com Cristina Kirchner, que é praticamente um fantasma atrás daquele homem. Com um passado bastante difícil que carrega politicamente falando e agredindo alguns setores que são importantes para a economia argentina, como é o próprio agronegócio, né? Então, existe todo esse cenário. Cada país vai sofrer com as suas mazelas, viu, Eduardo? Então, não acho que é uma condição nossa, que nós estamos sofrendo mais que os outros. Nós estamos sofrendo com as próprias angústias que nós já temos. E a gente tem que lutar sempre para que os setores que funcionam, como o nosso, por exemplo, continuem respirando bem para trazer alento aos demais, né? Então a gente está aí com a questão dos precatórios sendo debatida, o teto dos gastos, o Auxílio Brasil, né? A vacinação está avançando, graças a Deus, por isso que a gente pode voltar à normalidade e as coisas podem voltar a acontecer. Então essa é a minha modesta opinião sobre todo esse cenário, tá? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre a situação dos grãos, senhoras e senhores, porque hoje é dia de relatório do USDA, é dia da gente ficar apreensivo, né, e tentar entender o que vai acontecer. Primeira coisa, o boletim hoje, atualizando, sai às 14 horas, horário de Brasília, terminou o horário de verão dos Estados Unidos, então tudo acontece uma hora depois para nós, tá certo? Os relatórios até outubro saíram às 13 horas, a partir de hoje, 14 horas. Os boletins de vendas semanais, 10h30. Os boletins de embarques semanais, 13 horas. Acompanhamento de safras, que está prestes a acabar, 18 horas, horário de Brasília. Legal. Bom, para o relatório de hoje, o que o mercado espera? Para a soja, um aumento nos números, então, produção, produtividade, estoques finais, inclusive os estoques finais globais. E para a demanda, a gente talvez possa ter uma surpresa meio ruim com a revisão para baixo das expectativas das exportações americanas. Esta expectativa especificamente, na redução das exportações dos Estados Unidos, ela não é uma convergência, né? Não são todos os analistas que acreditam nisso. Alguns lá dos Estados Unidos já apostam nisso, outros aqui no Brasil falam, Carla, pode ser um pouco cedo, né? Por quê? Porque as vendas estão lentas para a China, né? A China está dividindo as suas compras, boa parte dessas compras está concentrada ainda aqui no Brasil, o que inclusive é ponto importante de suporte para os nossos prêmios. Os prêmios aqui no Brasil seguem bastante positivos e mesmo com isso ainda temos uma soja bem competitiva ali para os americanos e então a gente poderia ver alguma mudança ali nos números das exportações por conta dessa lentidão das compras chinesas nos Estados Unidos. Isso é um ponto.
A produção de soja, ela pode ficar entre 119,9 e 123,5 milhões de toneladas. A média esperada pelo mercado, 121,9. Em outubro, o que tivemos? 121 milhões de toneladas. Então, poderíamos ter um aumento de quase 1 milhão de toneladas na média das expectativas do mercado. A produtividade, a média esperada, 58,17 sacas por hectare. 57,7 foi o número de outubro, tá? Podemos ver alguma mudança na área colhida. Não é grande a expectativa do mercado para isso, mas poderia acontecer. A média esperada, 34,97 milhões de hectares. O mesmo número de outubro, mas essa é a média. E o range das expectativas, né, o intervalo, 34,8 a 35,1 milhões de hectares, tá bom? Bom, para o milho a situação já é diferente. Para o milho, o mercado já aposta numa redução das expectativas dos estoques finais, né? Os estoques finais, veja só, do milho, tem uma média de 37,65 milhões de toneladas contra 38,1 milhões do mês de outubro, dentro de um intervalo de 33,5 a 42 milhões e meio. Mas a média esperada pelo mercado é menor do que o número que tivemos no boletim de outubro, tá? Então, essa é uma situação. A produção norte-americana, ela deve ficar também em linha com o que nós vimos acontecer ali no mês de outubro, que eram 381 milhões e meio de toneladas estimadas. A média agora é de 382 milhões, então 500 mil toneladas a mais. Mas, Carla, por que vão então aumentar, ou melhor, reduzir os estoques finais? Porque há um sentimento do mercado de que pode vir uma correção para cima nas exportações americanas ou na utilização do milho para a produção de etanol, dado o bom momento do combustível, dadas as boas margens que são observadas ali para o etanol nesse momento no mercado norte-americano. Então perceba que hoje é um relatório que tende a ter bastante novidade. Vai ter, Carla? Não. Não vai ter, Carla? Não, né? Tudo pode acontecer quando a gente fala de USDA, senhoras e senhores, né? O USDA é um grande ser místico que a gente não pode esperar. Não vai acontecer isso, né? Quando a gente acha que o USDA não pode surpreender, ele vem e surpreende. Quando a gente acha que vem aquele relatório bombástico, o USDA traz um Ctrl+C, Ctrl+V do relatório anterior. Então, o que você tem que fazer? Pegar as expectativas do mercado, tê-las ali do seu lado e acompanhar a movimentação. 2 horas horário de Brasília, eu vou te atualizando de tudo por aqui, tá bem? Então, olho vivo. Enquanto esses números não saem, o mercado vai trabalhando bem próximo da estabilidade, especulando sobre eles, o que é natural. No dia mesmo do relatório, é dia da gente ficar mais com o pé no freio. Então, vamos ficar ali de olho no que está acontecendo. Agora, a soja sobe de meio a 1 ponto nos principais contratos. O novembro tem 11,79, o janeiro 11,89, o março 12 dólares e 1. O maio está estável, sem variação, valendo 12 dólares e 12 cents por bushel. Perceba que o novembro e o janeiro estão abaixo dos 12 dólares por bushel, perdão. Isso aconteceu ontem. O mercado fechou o dia com mais de 15 pontos de baixa, pressionado principalmente por este plantio recorde aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e as condições que nós temos de clima favoráveis para os próximos dias, segundo as previsões, segundo os mapas climáticos. Salvo algumas regiões, como é o caso do colega que falou conosco aqui sobre o Rio Grande do Sul, e agora sim eu consigo entrar nessa pergunta que ele me fez para poder, então, respondê-lo adequadamente. Foi o Germano. Soja recorde nos Estados Unidos, projeção de soja recorde para o Brasil, safra 21-22. O que será dos preços da soja? Qual a previsão de chuva para soja no Rio Grande do Sul? Difícil iniciar o plantio aqui, falta água. Vamos lá. Bom, o que se espera, portanto, para os preços, Germano? Segundo os analistas de mercado,
a gente tem esse momento agora de pressão sobre as cotações. Sazonalmente é um momento de pressão. A gente está finalizando a colheita americana, a gente está dando andamento ao plantio brasileiro, que acontece em ritmo recorde, o que faz com que a gente já encontre soja chegando nos armazéns, colheitas acontecendo já depois do Natal. Então, nós já estaremos mais competitivos no mercado global já no finalzinho de 2021, começo de 2022. Se a gente considerar o embarque em fevereiro, a soja brasileira já é mais competitiva do que a americana, e tudo isso se aglomera numa preocupação muito grande do mercado de que, de fato, os Estados Unidos, nesse momento, perdem um pouco do seu protagonismo. E essa perda de protagonismo vai manter as cotações pressionadas em Chicago. Fora que, quando a gente vê o preço caindo, como aconteceu ontem, e levando as cotações abaixo dos 12 dólares por bushel, elas acabam se tornando mais atrativas para os chineses, o que poderia atrair algumas compras ali da China para o mercado norte-americano. As margens por lá, de esmagamento, estão melhorando. Veja só o que nos diz a Agriinvest. As margens, elas... como eu vou explicar? A gente tem um momento de passagem, de transição dessas margens, né? Elas já estiveram piores, né? Elas melhoraram um pouquinho, mas elas ainda estão com dificuldade de engrenar um movimento bom. Parte disso vem, inclusive, da suinocultura chinesa, que também não está num bom momento. Então, é realmente complicada essa relação de fatores. Agora, o que poderia trazer um fôlego para os preços? Essa dificuldade justamente de clima no sul do Brasil, então ali principalmente o Rio Grande do Sul, onde já falta um pouquinho de chuvas, né? É um ano de laninha, o laninha está estável por enquanto. Se ele se intensificar, as chuvas podem cortar ainda mais para a região sul do Brasil. Aí a Argentina vai sofrer também, o Uruguai vai sofrer, mas olhando para a Argentina, é onde a gente mais pode sentir ali a dificuldade. A redução de área por parte do produtor argentino, a questão climática, o menor investimento, a produtividade pode ser menor. Então, vindo da Argentina, pode vir a notícia. Então, neste momento, a gente não tem grandes fundamentos que possam estimular uma escalada nos preços da soja. A não ser, como eu falei, que hoje o USDA nos surpreenda de uma forma altista que o mercado não está esperando. Mas precisa tudo isso se confirmar, precisa tudo isso acontecer. Para o Brasil, segundo o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, a safra 2021-22 ela ainda tem um ambiente de preços confortável. O produtor brasileiro ainda encontra bons preços e preços que remuneram adequadamente o produtor, cobrindo custos de produção e ainda trazendo uma margem de lucro. Claro que ela vai mudar do Rio Grande do Sul, né, da região sul para a região centro-oeste, do centro-oeste para o Mato Piba e assim consequentemente. Então, a gente vai ter que olhar para essas diversas situações do mercado que estão pendentes e que estão se definindo para a gente entender para onde vão os preços. Fato é que, segundo o Vlamir, vale a pena acompanhar essa entrevista, inclusive, a gente tem essa condição melhor aí para o mercado da soja, ou melhor não, mas uma condição confortável de formação de preços aí para a nossa safra 2021-22. Eu vou deixar o título do Vlamir aqui nos comentários, tá? E vou deixar como vocês chegam até ela, ó. Menu vídeos, soja. Vão procurar pelo Vlamir Brandalize. Figura já conhecidíssima, né? Um dos mais experientes analistas de mercado do Brasil quando a gente fala de grãos, tá bem? Então, chequem essa entrevista do Vlamir, ele faz todo esse cenário, ele traz esse cenário bastante detalhado, né? E vale a pena, então, portanto, acompanhar o que diz o Vlamir Brandalize, tá certo? Aqui no Brasil, falando um pouquinho do mercado de milho, a gente ainda está num momento de acomodação dos nossos preços, a gente não vê, né, grande mudança muito expressiva, mas a gente vê a manutenção ali de uma situação de preços também estáveis, né? Preços que caminham próximos ali de uma manutenção
próximos aos R$ 90 por saca, que é uma tendência, segundo os analistas de mercado, os preços seguirem próximos desse patamar, embora não distantes, né? Não também furando esse teto, mas é um momento de acomodação das cotações aqui no Brasil. E também grandes altas e uma mudança muito forte na direção dessas cotações poderia vir somente, segundo os analistas também, do mercado cambial. Ontem o dólar fechou em alta, 0,33% de ganho para valer R$ 5,54, tá certo? Então estamos ali acompanhando. E como diz o seu Antônio Silva, devagarinho vai melhorando. Isso vale para o milho, isso vale para a soja, isso vale para o boi gordo, vale para o café, vale para a vida, né, seu Antônio? Aos pouquinhos a gente vai ver ali as coisas melhorando e o produtor brasileiro cada vez mais consolidando esse seu protagonismo. É muito importante essa resiliência do produtor brasileiro, né? Eu sou grande fã e admiradora desse perfil que tem o nosso produtor aqui no Brasil. O pessoal no YouTube, ó, o Minoro, bom dia Carla, bom dia Minoro, e o Alan Duarte pergunta o seguinte: soja, vamos que vamos ou vamos ficar na mão da China? Alan, a soja é diferente da carne bovina, ela não tem ali um substituto à sua altura, né? Claro que você tem alternativas, você tem outros farelos que não o de soja para alimentar, por exemplo, os plantéis lá na China ou aqui no Brasil, mas o papel que a soja desempenha na alimentação animal, ele é muito importante. Então, a China continua comprando soja aqui e, né, quando você faz essa pergunta, vamos que vamos ou vamos ficar na mão da China? As duas coisas. Na verdade, a gente não está na mão da China. A China é o nosso maior comprador, mas a gente abastece adequadamente o mercado interno, a gente tem, inclusive, boa demanda interna. O mercado de óleo de soja, o colega me perguntou aqui também sobre o mercado do óleo de soja, deixa eu ver se eu recupero o nome dele aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Poxa vida, acho que eu não vou achar aqui a pessoa que me perguntou sobre o mercado do óleo de soja. Enfim. Sim, aqui ó, o Rogério. Quem me perguntou foi o Rogério. O mercado do óleo de soja, dos óleos vegetais de uma forma geral, ele está num momento de altas bastante fortes, bastante agressivas. Então, a gente tem esse complexo soja nos favorecendo. Mais do que isso, as nossas exportações no complexo soja superam 100 milhões de toneladas e a gente não exporta só para a China, a gente exporta para outros países também, inclusive os derivados, principalmente o farelo de soja para outros países, outros clientes. Então, essa questão de ficarmos na mão da China, ela é muito relativa, né? A China está comprando soja brasileira, enquanto poderia estar comprando soja americana, mas a gente está nesse momento com uma soja um pouquinho mais barata, na última semana eram 10 centavos por tonelada mais barata, mas o rendimento da nossa soja, Alan e amigos, fruto de produtividade, de tecnologia, de pesquisa e inovação, naturalmente condições naturais, né? Ela tem um teor de óleo, um teor de proteína maior. Então, para ela atender essa demanda imediata, ela é até mais interessante, porque assim ela não fica tanto tempo estocada e o poder de rendimento na hora que ela é processada, esmagada, ele é 100% atendido, né? Alcançado. Então, acho que a sua pergunta é bastante relevante, mas não acho que estamos na mão da China. Acho que temos ali uma relação, quando a gente fala de soja, a gente tem uma relação bastante interessante ali com os chineses, até porque a gente vai colher talvez a nossa maior safra de soja da história e talvez seja essa, a safra 21-22, a maior safra de soja da sojicultura global. Serão mais de 140 milhões de toneladas deste produto, que é uma das commodities mais negociadas no mundo, chegando ao mercado e já boa parte comercializada, garantida ali para abastecer adequadamente as nossas processadoras, para agregar valor, inclusive na soja, e para a gente exportar o volume que é necessário ali para os nossos compradores, que inclusive não tem como garantir a sua autossuficiência na soja, por exemplo. A China já tentou, vem tentando ali equilibrar o seu cenário, mas é um processo de longuíssimo prazo, né?
Então, vamos ali acompanhando todas essas questões, mas precisamos acompanhar. Então, Rogério, te reforço, o mercado do óleo de soja segue muito forte, a gente pode até abrir aqui a tela de Chicago para os derivados, né? Para dar uma olhadinha como é que estão os preços hoje. Na bolsa de lá da Malásia, o óleo de palma recuou um pouquinho, né, hoje. Vamos ver se a gente, perdão, se a gente consegue checar aqui as cotações dos derivados para vocês. O óleo de soja agora sobe 0,5% e o farelo de soja sobe 0,06%. Parte dessa alta do óleo de soja, naturalmente, também vem das altas do petróleo, que continuam acontecendo nesta manhã de terça-feira. Senhores, 8 horas 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma olhadinha aqui no que já é notícia neste site, né? O que já chegou de informação para vocês por aqui. Vamos passar rapidamente. A ANP, com média do etanol em R$ 5,29, gasolina segue mais competitiva em todo o Brasil. Levantamento de Jonathan Simeão, dados da ANP já disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Estão abertos já os mercados de soja, açúcar e café disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. China vai avançar com o desenvolvimento de moeda digital, diz presidente do Banco Central. Feijão, procura por feijão em Minas Gerais e Goiás aumenta. Informações do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Nova ferramenta de empréstimo não anima investidores e blue chips da China ficam estáveis. Bolsonaro edita decreto que regulamenta o Auxílio Brasil. Vamos falar disso aqui? Vamos abrir essa notícia. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que regulamenta o Auxílio Brasil, novo programa social do governo que irá substituir o Bolsa Família. Esse foi um informativo da Secretaria-Geral da Presidência da República. A criação do programa já está prevista em medida provisória, que aguarda a votação na Câmara dos Deputados, falei sobre isso no começo da live, mas era necessária a sua regulamentação. Segundo a Secretaria-Geral, o novo programa vai simplificar a cesta de benefícios e tem como foco a emancipação das famílias beneficiadas. Diz a nota da Secretaria, vale explicar que um conceito fundamental do programa é a criação de instrumentos para as famílias se emanciparem, tá certo? São 3 benefícios básicos englobados neste auxílio. O benefício da primeira infância, o benefício composição familiar, que em vez de contemplar jovens de até 17 anos, passa a auxiliar também os de 18 e 21 anos, e também o benefício de superação da extrema pobreza. Então, vamos acompanhar como isso vai se desdobrar, tá bem? Auxílio Brasil, regulamentado, portanto, pelo presidente Bolsonaro, que inclusive ontem, trouxemos essa notícia aqui no final do dia, acertou a sua filiação com o PL, né? Veja só o que diz a Reuters. O presidente Jair Bolsonaro decidiu se filiar ao PL, partido do ex-deputado Valdemar Costa Neto, segundo confirmaram a Reuters 4 fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira. Ele também estava testando ali algumas conversas com o PP, o Partido Progressista, né, que é um partido ali do centro, mas parece que optou de fato pelo PL. Então, já parece que, segundo a Reuters, acertou a sua, a sua filiação, portanto, ao PL, tá certo? Essa notícia também já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, se você quiser acompanhar mais detalhes, tá bem? Pessoal de Divinópolis, Minas Gerais conosco, Promissão em São Paulo. Bom dia, galera do Agro, um abraço de todos aqui de Francisco Morato, no interior de São Paulo. Deixa eu ver se mais pessoas aqui, ó. Wesley nos mandou bom dia, perguntando qual o motivo da baixa do arroz. Vou checar pra você, viu, Wesley? Não consigo te responder agora pelo tempo, mas vou buscar ali com os especialistas e a gente conversa bastante sobre isso, tá bem? Deixa eu ver se eu perdi algum comentário aqui. Dona Eliana, bom dia, Agro, bom dia, Carla Mendes, bom dia. Deixa eu ver aqui, acho que respondi tudo, né? Como está o mercado dos fertilizantes no Brasil? Cotação altíssimo.
Pessoal da Barreto Fosfato Bicálcico, o preço não está alto, está altíssimo, tende a continuar assim, os preços estão subindo, começaram a semana subindo, as suas matérias-primas estão subindo, hoje continua a alta do petróleo, só o gás natural corrige um pouquinho, mas, né, sobe muito. Bom, senhoras e senhores, eu vou encerrar o Bom Dia Agronegócio com essa questão que a Letícia nos trouxe sobre esse imbróglio aí entre União Europeia e Brasil, quando o assunto é carne de aves aqui do Brasil, né? A Letícia, inclusive, já trouxe essa notícia, ela já está disponível para nós aqui no Notícias Agrícolas. E a gente está tentando, portanto, entender o que acontece. Veja só a informação que a Letícia dividiu conosco. No final da tarde dessa segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal apresentou à OMC, a Organização Mundial do Comércio, na área de sistema de solução de controvérsias, um pedido de consulta junto à União Europeia sobre o endurecimento da fiscalização de contaminação de salmonela em carne de frango, salgadas e de peru com pimenta exportadas pelo Brasil para o bloco europeu. A data e o local das consultas deverão ser acordados entre as duas partes nas próximas semanas. Segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, ela se manifestou a respeito disso, explicando que trata-se de uma questão que já vem sendo discutida há algum tempo. De acordo com a assessoria de imprensa da entidade, a questão da carne de frango salgada e de peru com pimenta do Brasil exportada para a União Europeia é basicamente comercial, então sem grandes problemas. Hoje, a cota mais vantajosa em termos de tarifa é a carne de frango salgada, mas a avaliação para poder entrar no container passa por testes mais rigorosos do que a carne in natura, veja você, né? Questões comerciais. E isso não tem respaldo técnico, segundo, naturalmente, as regras do órgão de acordos sanitários da União Europeia. Essa notícia na íntegra já está disponível para você. Eu vou deixar aqui o link, tá? E vocês conseguem, portanto, checar essa notícia de Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais. Eu vou colocar aqui Letícia, você só, por favor, deixa aqui para os nossos colegas o título, que para mim aqui acho que ainda não atualizou, ainda não tenho. Lê, por favor. Menu, notícias, granjeiros, e vai checar essa notícia da Lê, tá bom? Olha só, deixa eu fazer um outro caminho aqui. O caminho que eu mesma expliquei para vocês, não é? Para mim aqui ainda não tenho, mas Letícia Guimarães já nos manda esse título e vocês podem então checar essa informação, que é uma informação importante para você que está no setor. É realmente mais uma questão, né? Mais uma questão comercial. Imagino que essa, nesse caso, vai ser rapidamente sanada, né? O Brasil entrou com esse pedido, vamos ver agora como é que vai ser e vai ficar tudo bem e já tudo volta ao normal. O pessoal de Rio Verde, Goiás, também conosco, obrigada, bom dia. Obrigada também pela audiência e pela companhia. 9 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com a nossa edição desta terça-feira do Bom Dia Agronegócio. Lembrando que às 14 horas tem relatório do USDA, dia importante para o mercado de grãos, portanto. Atenção também aos dados do trigo, senhoras e senhores, porque é um momento importante para este mercado. Preços em alta no mercado global, preços em alta aqui no Brasil. Estamos finalizando, né, a nossa safra. Os índices acionários hoje, praticamente todos eles em alta, né? Estamos ali com um movimento também mais cauteloso, mas do lado positivo. E estamos ali de olho em tudo para que vocês sejam os produtores e profissionais do agro mais bem informados do Brasil. Já começa a nossa programação ao vivo por aqui. Você pode acompanhar pelo YouTube ou pelo noticiasagricolas.com.br, fiquem à vontade. Não se esqueçam de que os nossos canais de comunicação estão sempre abertos para que a gente possa atender às suas demandas de comunicação. Mande para nós aquilo que vocês precisam saber, mandem para nós aquilo que vocês querem saber
e a gente vai ter o maior prazer em respondê-los, tá certo? Aquilo que eu não consegui responder hoje, a gente vai respondendo para vocês ao longo dos próximos bom dias, tá bem? Letícia faz uma última consideração aqui, lembrando que o Brasil já questionou a OMC, na OMC Arábia Saudita, que queria diminuir o tempo de prateleira da carne de frango congelada de 1 ano para 3 meses. Já foi resolvido e o prazo de prateleira, portanto, segue sendo de 1 ano, tá certo? Você que tá chegando agora nesta live, saiba que ela vai ficar salva no nosso feed, no feed aqui do Instagram, do Notícias Agrícolas, e também temos a nossa playlist lá no YouTube, Bom Dia Agro, no Notícias Agrícolas Oficial. Se você perdeu essa edição, pode recuperar. Se você quiser essas informações todas, você pode recuperar, que vai ficar tudo salvo para você, tá certo? Senhoras e senhores, excelente terça-feira, que seja produtiva, de bastante trabalho. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui de novo às 8 horas. Fechado? Até amanhã, bom dia!